Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje eu vou estudar e meditar o capítulo 15. Esse capítulo é um capítulo onde ocorre uma controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, porque nós vimos nos capítulos anteriores que Paulo e Barnabé, eles estiveram em Antioquia, da Pisídia, depois foram para Icônio, depois para Listra, para Derbe, e iam se multiplicando a quantidade de gentios que iam se evangelizando, que iam sendo alcançados pela palavra deles. Mas aí surgiu uma dúvida entre alguns indivíduos, algumas pessoas, sobre a circuncisão desses gentios. Será que esses gentios tinham que ser também circuncidados, assim como eram os judeus? Então nós vamos ver isso nesse capítulo 15, né? Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui com a sua palavra, que o estudo dessa palavra venha ser proveitoso para mim e para quem estiver vendo e ouvindo esse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então começa assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aqui nós vemos que nesse capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos que alguns indivíduos, começaram uma discussão entre eles a respeito da circuncisão dos gentios que iam sendo salvos. Então eles levam essa questão a Paulo e Barnabé, e então Paulo e Barnabé resolvem, junto com alguns deles, irem até Jerusalém e falarem com os apóstolos e os presbíteros, com os anciãos lá em Jerusalém a respeito dessa questão, né? E aí diz que quando eles chegam em Jerusalém, começam a contar as maravilhas, relatam tudo que Deus fizeram através deles, onde muitos foram convertidos ao evangelho e levam essa questão aos apóstolos. No versículo 6 diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Ou seja, a questão era que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, agora estavam se convertendo ao evangelho, estavam sendo cristãos. Mas o costume dos judeus, porque tinha na lei de Moisés, que todo judeu, ao nascer, tinha que ser circuncidado. E agora os gentios, que não eram judeus, estavam se convertendo, então apareceu a questão: será que esses gentios também vão ter que ser circuncidados? Então essa questão, essa dúvida, foi levada por Paulo e Barnabé, mais alguns irmãos, até Jerusalém. Então aqui começa: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus,
como também aqueles o foram. Versículo 12 diz: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então aqui, primeiro levanta-se Pedro dá um parecer, dizendo a eles que eles, a favor dos gentios, que os gentios tinham sido alcançados, porque ele, Pedro, também, Deus falou com ele para ele ir a uma casa onde tinham gentios, que foi na casa de Cornélio, onde ali também foram convertidos ao evangelho muitos gentios. Então Pedro, ele começa dizendo que assim como eles, também Deus tinha dado a eles o Espírito Santo. Ele diz, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. Então Pedro também está dizendo que não existe diferença entre judeus e gentios. Aí depois vem o parecer de Tiago. Tiago também se levanta e diz que também Deus fizera por meio deles, né, maravilhas, assim como Paulo e Barnabé tinham contado. E Tiago diz assim, tanto atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Ou seja, Tiago também defende o alcance, né, dos gentios, que eles tinham sido salvos, assim como os judeus. Mas ele faz uma ressalva, ele diz que os gentios, assim como os judeus, abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados, do sangue. Ou seja, ele dá algumas orientações que também devem ser respeitadas pelos gentios, assim como os judeus, né? Então, no versículo 22 diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido um homem dentre eles, enviá-lo juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Aqui, então, os apóstolos e os presbíteros, é como se eles escrevessem uma carta dizendo que agora iam mandar mais duas pessoas, além de Paulo e Barnabé, duas pessoas que iam, vamos dizer assim, essas duas pessoas iam dar mais ênfase às palavras de Paulo e Barnabé com relação à questão da circuncisão, né? Ou seja, eles iam dizer o que o concílio tinha chegado, qual a decisão que o concílio de presbíteros e apóstolos e de pessoas lá de Jerusalém tinham chegado
há consenso que era que os gentios eram igual aos judeus, não existia diferença, mas existia apenas uma orientação, que era a orientação que Tiago tinha acabado de falar, que era abster-se de coisas, das coisas sacrificadas a ídolos, das relações sexuais ilícitas, da comida de carne ou de animais sufocados, né, do sangue. Então, algumas orientações eram para serem guardadas também pelos gentios. Então, era isso que ele estava dizendo. No versículo 30 diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. No versículo 36 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então aqui, a partir do versículo 30, nós vimos que foi enviado, ou seja, aqueles irmãos lá em Jerusalém, os presbíteros, apóstolos, juntamente com Silas, Paulo e os demais, fizeram um concílio e chegaram à decisão que a decisão era que os gentios não precisariam ser circuncidados, mas tinham que seguir algumas orientações. Isso eles escrevem numa epístola, numa carta, e a partir do versículo 30, os que foram enviados, ou seja, os que foram enviados, Paulo, Barnabé, Silas e Judas, chegam na cidade de Antioquia e ali eles se reúnem novamente com a comunidade e entregam a epístola, ou seja, eles leem, né, aquela epístola, né? E ali nós vemos que depois disso, Paulo e Barnabé, eles se demoram um tempo pregando e ensinando lá, com muitos outros, né, ensinando a palavra do Senhor, mas depois Paulo dá uma proposta para Barnabé, dizendo que ele e Barnabé deveriam voltar novamente por aquelas mesmas cidades que eles tinham passado na primeira viagem missionária, para ver como é que estavam aquelas pessoas que receberam o evangelho da parte deles. Mas Barnabé não concorda mais voltar com ele, com Paulo, para as mesmas cidades. E aí Barnabé, por quê? Porque Barnabé queria levar junto com Paulo e ele um seu sobrinho chamado João Marcos, né? Que Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Esse João Marcos, anteriormente, na primeira viagem missionária, ele se desentendeu com Paulo, né? E ele se separou, ele se separou da presença de Paulo. Então Paulo agora diz que não quer mais que Marcos venha com eles. Mas aí Barnabé, em vez de ficar com Paulo, não, ele fica com o seu sobrinho, com João Marcos, e decide ir seguir viagem com João Marcos, navegando para Chipre. Então Paulo agora, sozinho, ele chama a companhia de Silas para continuar com a sua segunda viagem missionária, né? Então, esse capítulo 15, nós vimos que aqui, nós vimos que houve dúvidas, né? Ou seja, a pregação do evangelho, Paulo e Barnabé pregaram o evangelho, mas dúvidas foram levantadas. Que dúvidas? A dúvida da circuncisão. Eles tiveram dúvidas se aqueles gentios necessitariam que eles fossem circuncidados, assim como os judeus eram circuncidados pela lei de Moisés. Mas agora não existia mais essa lei de Moisés, agora é a lei de Cristo.
Então houve essa dúvida, mas Paulo e Barnabé foram a Jerusalém consultar os apóstolos, aos presbíteros, para ver essa questão. Então o que é que nós aprendemos com isso, né? Que hoje nós já temos, quando nós temos alguma dúvida com relação à palavra de Deus, a própria palavra ela é suficiente para nos ensinar. A palavra de Deus diz que ela é quem ensina, né? Quem nos edifica, quem nos exorta. Então a própria palavra ela nos ensina. Alguma dúvida que nós tivermos, nós temos que pedir ao Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos mostrar na palavra de Deus a dúvida que a gente tenha para ser sanada. Nós não precisamos acrescentar nada, nenhuma tradição ou exigência humana. Nós não temos que acrescentar nada à graça de Deus. A graça de Deus, a palavra de Deus por si só, ela ensina a cada um de nós, né? E nós vimos também que a igreja deve lidar com conflitos de forma madura, consciente. Foi assim que aqueles apóstolos e presbíteros resolveram aquela questão levantada por eles, né? Sob a orientação do Espírito Santo, né? Através de um diálogo respeitoso. Não houve contendas ali, mas houve um diálogo e se chegou a uma conclusão, a um consenso, né? E isso também significa dizer que a unidade ela não anula as diferenças, mas existe sabedoria e amor para conviver com elas. Muitas vezes nós estamos nas igrejas e aparecem divergências de opinião sobre a própria palavra de Deus, mas isso não significa dizer que as pessoas vão ter que entrar em contenda, em brigas por causa de teologia, por causa da palavra de Deus, né? Por quê? Porque nós temos que ter a sabedoria e com muito amor conviver com pessoas que pensam diferente, que interpretam de maneira diferente a palavra de Deus. Mas nem por isso nós possamos brigar ou ter contenda com essas pessoas. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando e nos mostrando. E que as escrituras são a nossa base, né? Tudo que nós temos que ter, todas as nossas decisões, todas as nossas dúvidas, nós temos que tirar as dúvidas lendo a palavra de Deus, né? Por quê? Porque as decisões da igreja, de uma comunidade, por exemplo, que estamos na igreja, existe uma dúvida, então nós temos que nos fundamentarmos na palavra de Deus, através da direção do Espírito Santo, para que ele possa nos conceder qual decisão, qual resposta é a mais adequada, né? Porque nós vemos que até os líderes, eles falham. Como nós vemos aqui um desacordo entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles entraram em conflito aqui. Um foi para um lado, um foi para um canto e outro foi para outro, né? Mas Deus continuou conduzindo a sua obra, mesmo Paulo indo para um lugar e Barnabé indo para outro, mas a obra de Deus continuou. Por quê? Porque o plano de Deus ele é global, ele acolhe pessoas de todas as culturas, de todas as origens, de todos os locais, de todos os tempos, em todos os tempos, em todas as eras. Então nós não temos que ter nenhuma preferência, né? Ou escolher que local nós devemos levar a palavra, ou a que pessoas nós devemos levar essa palavra. Por quê? Porque a palavra veio para todos, então todos devem ouvir a palavra de Deus, apenas que nós tenhamos a condução e a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém?